uma palavra que ainda hoje tem um monte de imagem simbólica por aí, né, no mundo. Quando a gente fala Natal, a gente lembra de mil coisas. Quando eu era criança, quando falava em Natal, para mim, a primeira coisa que vinha na cabeça era presente. Eu começava a imaginar já, o que será que eu vou ganhar, como será. Lá, na minha família tinha uma tradição muito complicada. Tinha uma árvore de Natal, né, uma coisa lá cheia de algodão imitando neve, cheio de bola colorida pendurada. Eu gostava daquela bola, era bonito, mas só podia ver ali, depois ficava escondido porque quebrava, né? E embaixo da árvore de Natal ficavam os presentes, e a gente tentava adivinhar quem é o meu, qual é o seu. Um era grande, um pequeno. É claro que a gente queria que o grande fosse nosso, aquela confusão de Natal, mas quando falava em Natal, a gente só pensava nos brinquedos, nos presentes. Aí é claro que tinha outras coisas. Quando a gente pergunta para ele, Natal lembra o quê? Lembra Papai Noel? Lembra árvore de Natal? Às vezes a gente nem sabe o que significa a árvore de Natal. Você já parou para ver o que significa isso? De onde veio isso? Onde Jesus nasceu não tinha pinheiro, não tinha neve, não estava nevando, não tinha nada disso. Como surgiu essa árvore de Natal? Que coisa estranha, e que a gente assimilou como verdade. Claro, a gente é criança, está vendo isso em tudo quanto é lugar, né? As casas ficavam todas enfeitadas com aqueles negócios pendurados, colorido, guirlanda na porta. Todo mundo sabe o que é uma guirlanda, né? Aquela coisa, antigamente era feito com raízes e flores e alho, que é para espantar os maus espíritos, e as flores para espantar o mal olhado. Infelizmente a gente aceitou Jesus e essas coisas não assustam mais a gente, mas mesmo assim é cheio de guirlanda por aí para todo lado. Na minha casa tinha, na porta lá, na casa da minha avó tinha. Minha avó, eu fico pensando, rapaz, a vovó era aquela crentona assim, acho que ela nunca soube o que significava essas coisas. Eu cresci numa cidade que tinha um shopping center, então quando tinha Natal tinha lá um Papai Noel sentado lá. Era sempre um idoso, barbudo. Eu não sei se aquela barba era de verdade, mas é uma barba enorme, gigante, ele todo de ver aquela imagem do Papai Noel que a gente conhece. E toda criança tinha que ir lá, sentar no colo dele para tirar foto. Eu não tenho foto assim, graças a Deus. Eu não gostaria de ter foto com o Papai Noel. Mas isso era uma tradição normal até hoje. Em tudo quanto é shopping tem isso. Aqui um dia vai ter um shopping aqui na frente, né? E vamos ter Papai Noel aí sentado, para as crianças baterem foto em cima dele lá, e ele distribuir balinha para as crianças não chorar no colo dele, aquele calor medonho. Isso era o Natal que eu aprendi. O primeiro Natal da minha vida foi isso. E esse é o Natal para a grande maioria das pessoas. Quando se fala por aí pelo mundo de espírito de Natal, você já ouviu falar essa expressão? Espírito de Natal. Eu nem sei definir direito o que significa isso, mas acredito que a intenção é dizer que é um espírito benéfico, uma boa intenção. Aí o pessoal faz as pazes com os inimigos, abraça o vizinho, quem estava com raiva, quem devia, perdoa. Tem uma coisa aí, né, que é o espírito do Natal. Irmãos, todos esses símbolos, todas essas coisas, simplesmente nada tem a ver com o Natal. Nós sabemos muito bem disso. Nós entendemos que Natal é o nascimento de Jesus, que não pode ter sido em dezembro, porque dezembro na Palestina é frio e os pastores estavam no campo, então provavelmente não foi nessa época. Sabemos que essa imagem do Natal por aí, ela não condiz com a nossa realidade, não faz parte do nosso Natal. Provavelmente poucos de nós ainda têm esses vestígios dessas festas natalinas, né, na nossa cabeça, mas certamente é uma coisa que a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai abandonando, até porque a gente entende que Natal não é um dia do ano. Natal é todo dia, todos os dias é dia de Natal. Uma vez aqui, eu não me lembro, já aqui no Maranhão, eu não lembro em que situação foi, mas uma pessoa perguntou, o Natal ia cair assim como agora, vai cair no meio da semana, né? E a gente não ia ter um culto lá no meio da semana. Eu, não vai. Mas vocês não celebram o Natal? Essa foi a pergunta que me fizeram. Vocês não celebram o Natal? Aí eu disse, celebramos, rapaz. A gente celebra o Natal todo domingo, 2 vezes aí, de manhã e de noite, porque o Natal é o momento em que Jesus foi recebido. Nenhum outro momento, não tem data,
Entende? Aliás, no tempo de Jesus não se comemorava Natal. Só quem comemorava Natal era o rei. A gente, quando fala em aniversário na Bíblia, a gente procura, só tem assim um rei ali, uma situação muito rara. Jesus nunca festejou um aniversário. Nunca. Isso não era tradição judaica, não fazia parte da vida de Jesus. E se Jesus estivesse aqui hoje, ele não ia celebrar o Natal 25 de dezembro de jeito nenhum com a gente. Então vamos olhar o que é o nosso Natal. Vamos ver o que é que de fato merece a nossa atenção, nosso respeito, a nossa alegria. Nesse trecho aqui que a gente leu da Bíblia, nós encontramos o Natal. É bom observar que o apóstolo João, quando escreveu isso aqui, ele não escreveu o nascimento de Jesus, a Virgem Maria, o anjo falando com ela. Não, nada. Os outros evangelhos são sinóticos, eles têm um perfil, um caráter biográfico. Mas João não. João olha para Jesus como Filho de Deus, o nosso Deus conosco. No início do versículo, do capítulo, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele não começa com uma criança, não, ele já parte do princípio que nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus. E aí, aqui onde nós lemos, né, tem esse versículo, quando fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Esse foi um dos versículos que muito me entristeceu quando eu era criança. Eu nasci num lar cheio de primos, cheio de gente, era uma família grande, e a gente tem aquele negócio de disputar a atenção dos mais velhos, né, da mãe, da avó. A gente sempre acha que o outro é mais querido, não sei porquê, a gente acha que a gente é menos querido. Então eu entendi bem essa frase aqui: veio para os seus e os seus não quiserem. Aquilo bate no nosso coração, porque era de se esperar que Jesus fosse recebido com alegria pelo seu povo, fosse recebido com emoção, com cânticos. Tem um corinho que fala a respeito disso, de que ninguém o quis. É um corinho que eu tinha dificuldade de cantar, porque me emocionava quando era adolescente. Nem tenho coragem de ensinar, você nem vou ensinar, senão os meninos vão querer cantar todo domingo para me ver aqui emocionado, né? Mas era um corinho que mostrava isso aqui. Jesus veio, existia a expectativa dele ser recebido, era um povo dele, era a sua família, mas não o receberam. E aí, é claro, o apóstolo João, depois desse momento, ele diz: mas todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é sobre isso que eu queria que meditássemos. Filhos de Deus deixou de fazer parte da criação de Deus. A criação de Deus envolve todas as coisas, todos os bichos, os cachorros, os animais, as plantas, as pessoas. Todas as pessoas que nós conhecemos fazem parte da criação de Deus. Mas aqueles que receberam a Jesus no seu coração, saiu dessa categoria e se tornou família de Deus, se tornou irmão em Deus, irmão no corpo de Cristo. E é claro, família de Deus significa família de Jesus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas que Deus criou. E nós, aqueles que receberam a Jesus, são co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Então, é um grande privilégio. Esse é o verdadeiro significado de um Natal. O Natal acontece quando nós recebemos Jesus. Não é quando Jesus nasceu lá naquele estábulo, naquela manjedourazinha. Aquilo não é o Natal. Ali foi um parto e um bebê. Mas o Natal que celebramos é o Natal do momento em que eu recebi Jesus. No momento em que você recebeu Jesus. Eu não sei qual foi o seu momento, eu me lembro do meu. Mas não foi um momento assim, fantástico. Não, foi um dia comum. Tinha um missionário pregando na minha igreja, e eu saí de lá preocupado e incomodado. Ali foi quando eu assumi um compromisso com Jesus. Todos nós, um dia, quem já recebeu Jesus, teve um dia em que você olhou de fato e recebeu Jesus. Ali é o Natal. Ali é quando nós comemoramos o Natal. Então imagina, a gente ia comemorar um Natal a cada dia. Se a gente fosse celebrar aquela data, cada um tem uma, não é verdade? Tem conversão que aconteceu lentamente.
Geralmente as pessoas que nasceram no lar cristão, eles não se decidiram da noite para o dia, foi um processo lento. Então o Natal dele é um mês, 2, é um tempo. Na verdade, Natal é quando Jesus entrou no seu e no meu coração. É a partir dali que nós deixamos de ser criaturas, deixamos de ser criação de Deus, para sermos filhos, co-herdeiros com Cristo. Passamos a existir e a enxergar a vida de uma forma diferente. E é sobre essa nova perspectiva de vida, sobre essa nova criatura que nós nos tornamos, como o apóstolo Paulo fala de uma forma tão poética, tão bonito, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, não é mais aquele Jeta que tinha lá, é outro tipo de gente, é outra pessoa, tem aspirações diferentes, tem perspectivas diferentes, tem uma visão diferente, porque somos uma nova criatura, somos outra pessoa. E aqui no finzinho, no último versículo que nós lemos, no versículo 14, nós encontramos os efeitos dessa transformação no coração de quem recebeu Jesus. E é onde eu queria que olhássemos com atenção e procurássemos em nossos corações essas características. São essas coisas que devem fazer parte da vida daquele que recebeu Jesus. Quando João escrevia isso, ele estava se lembrando do momento em que ele recebeu Jesus, em que ele viu pessoas receberem Jesus, e ele fala de uma forma genérica. Ele não diz quando eu recebi, eu fiz isso, eu não. Nem foi aquele, nem aquele. É qualquer um. É todo aquele que recebe a Jesus, que se torna filho de Deus. Então, primeiramente, lá no versículo 14, nós encontramos a expressão do apóstolo João dizendo que o Verbo habitou entre nós. Quem recebe Jesus, habita com Jesus, vive com Jesus. Como é habitar com outra pessoa? Imagina uma casa cheia de filhos, cheia de gente. Eu cresci numa família grande, cheia de gente, com primos, e a gente convive, mora na mesma casa. O que acontece? O que se espera de quem mora junto? A gente conversa, a gente faz refeições juntos, a gente conhece um ao outro profundamente, sabe da vida do outro, tem intimidade com o outro, porque moramos juntos, habitamos juntos. Quem se tornou filho de Deus, habita com Cristo, convive com Ele, conhece Ele, é conhecido dEle. Jesus sabe da nossa vida, sabe onde estamos. Foi suscitado aqui há pouco tempo, inclusive na EBD, a gente voltou ao assunto, discutimos a respeito de Deus ler o nosso coração, ler nossas mentes, né? Deus não lê nossas mentes, Ele não quer ler nossas mentes, Ele poderia ler, talvez essa tenha sido a questão, mas Deus respeita a nossa privacidade, respeita a nossa intimidade. Mas quando nós recebemos Jesus no coração, nós queremos que Ele nos conheça, assim como nós conhecemos aqueles com quem convivemos, queremos compartilhar com Jesus. A vida de quem recebeu Jesus passa a ser uma vida com Cristo, ao lado de Jesus. O texto continua, ele continua mostrando outras características de quem habita com Jesus e está olhando para Jesus. E diz, e vimos a sua glória. Quando fala a glória de Jesus, significa as bênçãos de Deus, os benefícios que Deus pode transferir para a gente. Essa é a glória de Jesus. Jesus veio, chegou aqui cheio de glória. Ele era plenamente a glória de Deus. O apóstolo João diz que ele estava cheio, vimos a sua glória. Essa glória que João viu são as bênçãos de Deus. Por isso que é verdade e é correto dizer, isso foi uma pregação que eu vi de um pastor lá em Votorantim há muitos anos atrás, um pastor jovem, e ele no meio da pregação nem fazia parte do contexto que ele estava dizendo, mas ele fez uma citação, tocou meu coração. Ele disse, todas as bênçãos estão em Cristo. Aí a gente lê essa verdade aqui. Jesus veio entre nós cheio de graça, e a graça de Deus que está em Jesus, a graça de Jesus
são todas as bênçãos de Deus, todos os benefícios do Senhor. Toda a graça de Deus para mim, para você, estão em Cristo. Então aqui a gente se depara com mais um privilégio maravilhoso de termos recebido Jesus. Nós temos acesso a bênçãos especiais, acesso a bênçãos que edificam, bênçãos que modificam nossas vidas. Bênçãos especiais modificam nossas vidas, bênçãos comuns não. Fizemos há um tempo atrás um estudo sobre bênçãos comuns e bênçãos especiais. Bênçãos comuns são o sol, a chuva, o ar que respiramos, são bênçãos que alcançam a todas as espécies. Mas bênçãos especiais são aquelas destinadas aos filhos de Deus, aqueles que querem crescer no conhecimento da vontade de Deus. São as bênçãos que Deus reservou para os nossos caminhos, para as nossas vidas. E essas bênçãos estão em Cristo. Elas são uma particularidade de quem recebeu Jesus. Quem não recebeu Jesus ainda não conhece essas bênçãos. Eu queria frisar que receber Jesus não significa se batizar. A maioria de nós já se batizou, mas isso não significa, aquele não foi o momento em que nós recebemos Jesus. O momento que nós recebemos Jesus foi quando nós decidimos: eu quero Jesus na minha vida. Ali começou o Natal. Ali nós nos tornamos filhos de Deus. E ali nós começamos a enxergar a glória de Deus em Cristo. Que quem não recebeu Jesus não a conhece, não pode ver. É por isso que as pessoas não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Todo mundo conhece gente aqui que acredita em Deus, né? Gente que não está na igreja, mas diz: eu acredito em Deus, Deus existe, é lógico, mas não acredita em Jesus como Filho de Deus. Por quê? Porque como não conseguem enxergar isso? Porque não receberam Jesus em seu coração. Aquela ideia de primeiro ver se enxerga Jesus para depois aceitá-lo. Isso é um acontecimento contrário à realidade. Primeiro nós recebemos Jesus e depois nós enxergamos a sua glória. E ainda tem uma outra virtude aqui, né? Depois de enxergarmos a glória de Cristo, nós também vemos que Ele é cheio de graça e de verdade. Essa palavra verdade, irmãos, ela é a realidade da pessoa divina em Jesus. Isso significa que Deus é fiel em nos amar. Ele foi fiel em proporcionar a salvação para todos nós. É isso que significa que o apóstolo João viu em Jesus, viu que Jesus estava cheio de verdade. A verdade de Jesus é a realidade de Deus na pessoa dele. É outra realidade divina que só pode enxergar aquele que recebe a Jesus. Os que não receberam a Jesus naquela época de João não entenderam isso. Não viram em Jesus a pessoa divina. Inclusive alguns se ofenderam, né? Quando Jesus disse que eu sou, essa expressão ela era usada por Deus no Velho Testamento, e quando Jesus disse eu sou, muitos se ofenderam, porque não conseguiam enxergar nele o Filho de Deus, porque precisamos primeiro receber Jesus, primeiro aceitar a Jesus em nossos corações, e depois disso é que a gente começa a enxergar Jesus tal como Ele é, cheio de graça, cheio de verdade, e sobretudo o apóstolo João viu nele a graça como o Filho unigênito de Deus, o reconhecimento de que Jesus é o Salvador. Então, queridos, esse é o perfil, o desenho do Natal. O Natal é a pessoa de Jesus dentro do nosso coração. Então, não vai ser aquele momento específico, uma data, não, é todos os dias. O Natal cristão, ele é celebrado de manhã quando a gente acorda. Quando a gente abre os olhos de manhã e temos mais um dia para glorificar a Deus, ali é o dia de Natal. Então amanhã, segunda-feira, vai ser mais um dia de nosso Natal. O Natal onde a gente tem a oportunidade de passar o dia inteiro com Jesus, convivendo com Ele, na graça dEle, na verdade dEle. Esse é o Natal, queridos, o meu e o seu Natal.
Então nós podemos deixar de lado as ideias simbólicas do mundo, que algumas a gente nem sabe o que significam. Podemos deixar de lado os presentes. Eu tinha mania de dar presente para os meus filhos fora das datas, sem aniversário, sem nada, por nada eu trazia presente, que era justamente para diluir essa ideia de naquele dia não tem presente de Natal. O presente de Natal é orar pelas pessoas, é levá-las até Jesus. O melhor presente de Natal é trazer uma pessoa até Jesus. Então, meus queridos, o Natal que nós vamos celebrar, que o mundo vai celebrar, vai ser quarta-feira, dia 25, que é o Natal. O mundo inteiro para porque é Natal. Para nós não, nós celebramos o Natal todo dia. Mas naquele dia vamos aproveitar que muitas pessoas estão sensibilizadas e vamos falar de Jesus para quem ainda não recebeu a Jesus. E essas pessoas, se receberem a Jesus, elas vão ver que na quinta-feira ainda é Natal de novo. Sexta-feira é Natal, outro Natal. Sábado vai ser Natal. Domingo que vem vamos celebrar de novo o Natal do Senhor. Porque Jesus nasceu em nossos corações. E nós celebramos o Natal todos os dias. É por isso, irmãos, que quinta-feira nós não vamos ter um culto especial, porque hoje é um culto especial. Próximo domingo será um culto especial de Natal. Sexta-feira nós teremos um culto de oração muito especial de Natal, porque Jesus nasceu em nossos corações. E nós nos tornamos uma nova criatura. Nos tornamos família de Deus, filhos de Deus, enxergando a realidade de Jesus, enxergando a nossa realidade espiritual. Então, queridos, que Deus abençoe você, não somente nesse Natal, mas todos os dias, pelo próximo ano, que celebremos o Natal em nossos corações, todos os dias, que todos os domingos, para mim e para você, sejam um domingo muito especial, onde nós celebramos o momento em que Jesus nasceu em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé.